Michel de Nostradame, conhecido como Nostradamus, nasceu no sul da França em 1503. Durante grande parte de sua vida pregressa, ele foi um proscrito. O status de Nostradamus como um proscrito, um judeu, um estrangeiro, uma figura que não era aceita pela sociedade, obviamente teve uma influência importante sobre sua carreira e o fez compreender que teria de se autopromover. Ele alegava que sua habilidade para ver o futuro estava em seu sangue. Ele até disse que na sua família era algo comum, que alguns de seus ancestrais também tinham visões similares às dele. Os verdadeiros crédulos se deleitam com a precisão de suas visões. Um incêndio vindo do centro da Terra abalará as torres da nova cidade. E com isso, duas grandes rochas travarão uma guerra longa. Até Aretusa colorir de vermelho um novo rio. Cada linha está vinculada ao desastre de 11 de setembro. Os incrédulos dizem que Nostradamus gerou um exército de farsantes. Eles sabem que nada disso é verdade. É só um jeito bem fácil de ganhar a vida. Os seres humanos têm um apetite insondável por superstição, jargão, hipocrisia, nonsense e discussões em geral. E ele é seu grande profeta. A história começa na época de 1520 em Provença, uma região recentemente dominada pelos franceses. Michel de Nostradame é o filho mais velho de uma família cujo nome anteriormente era Saint-Rémy. Antes do seu nascimento, eles eram judeus, até o Estado obrigá-los a se converter ao cristianismo sob pena de exílio ou coisa pior. Segundo a lei da França, não havia judeus no começo do século XVI. Você não podia ser judeu na França. Em Provença, que havia sido incorporada recentemente ao Reino da França, havia muitas famílias de origem judaica que tiveram de se converter ao catolicismo. Uma das coisas que podiam fazer ou eram obrigados a fazer era assumir um sobrenome mais evidentemente cristão. No caso de Nostradamus ou de sua família, vemos que assumem um sobrenome que significa Nossa Senhora. Obviamente, uma referência à Virgem Maria. Na juventude, Michel tem visões e luta para entender as imagens perturbadoras que povoam sua cabeça. Ele busca respostas no estudo de astrologia, como os planetas e estrelas influenciam cada aspecto da vida humana. No século XVI, a maioria das pessoas levava a astrologia muito a sério. Ela explicava tudo na Terra de uma forma única e coerente. E assim como seu avô, Michel é um curandeiro, habilidoso na mistura de remédios fitoterápicos. Mas observar as estrelas e fazer poções estão em desacordo com os ensinamentos cristãos. Na França do século XVI, a Igreja e o Estado são praticamente um só. Os que são suspeitos de questionar a fé são mais do que pecadores. São foras da lei, alvos do setor judicial da Igreja. A Inquisição. Ultrapasse a linha demarcada e o preço é a tortura ou até a execução. Qualquer um que estudasse as estrelas estava se arriscando a uma sentença de morte. Os astrólogos no século XVI enfrentavam uma situação delicada. Todos no século XVI aceitavam que o que acontecia no mundo, o que acontecia neste mundo, na Terra, fazia parte da revelação divina. Os astrólogos que avançavam demais na área
alegando saber o que Deus sabia, eram os que tinham mais chance de ficar sob suspeita por parte da Inquisição, o braço legal da igreja. Devia se ajoelhar e pedir perdão à Virgem. Ela pode interceder a seu favor. Esse aqui primeiro. Vamos lá, tudo calma. bem. Isso. Mais um aqui. Sim. Rápido. Isso, vamos. Vamos. Prepare a escada. Aqui. Eis o homem essa- que chamam de essa aqui é pra mim. Nostradamus. Tudo Foi bem. chamado a comparecer perante a Inquisição. Outro profeta. Entre. Mais um. Pega esse aqui. Esse já. Isso. Mais. O que é isto? O que é isto? Eu sou farmacêutico. É uma poção? É bálsamo para dor de cabeça. Esfrega na cabeça. Não, no peito. E impede que a bile suba a cabeça. Como? Mágica? Eu não entendo nada de mágica. Mágica é heresia. Não sou herege. E não conhece nenhum. Não conheço. Não tenha medo. Vai se lembrar do nome de alguns hereges e nos dizer. Eu não... Quando seus dedos forem esmagados, os pés retalhados, e quando perder a capacidade de gerar filhos, quando as juntas forem esticadas e estiver pronto para arder no fogo, vai lembrar dos nomes de alguns hereges. Todos se lembram. Os sacerdotes acusavam os hereges nos tribunais civis. Embora a astrologia seja proibida pela igreja, a Inquisição não consegue reprimir a prática completamente. A igreja condenou a astrologia inúmeras vezes, mas nunca obteve sucesso. A astrologia, para a igreja, era como um criminoso de Cabo do Medo. A igreja achava que o havia matado, mas na verdade ele estava oculto sob o carro e reaparecia na casa de praia. Isso acontece várias vezes com a astrologia. O que é isto? É um mapa astrológico. Conheço isso. O touro, o caranguejo, o aguadeiro. Todos conhecem o zodíaco. Porém, a maioria das pessoas não sabe ler. Os livros são só para os ricos, e a posse de material suspeito pode ter consequências terríveis. Ele tem um livro. Um livro impresso? Você é rico? Não, Por que tem um livro? eu uso para estudar. E esse livro é sobre o quê? É a Cabala. Um livro sagrado, um mistério. Só há um livro sagrado. Os evangelhos revelados pelo nosso Salvador Jesus Cristo através dos apóstolos. Já ouviu falar da Cabala? É hebreu, não é? Você é judeu? Parece. Não é uma boa época para ser judeu. Não são bem vistos pelo Inquisidor. Mesmo as famílias de judeus convertidas ao cristianismo há várias gerações ainda eram vistas como estranhas, diferentes e, em alguns locais, eram abertamente perseguidas. As pessoas as evitavam. Durante toda a sua vida, Michel carregará esse estigma. No entanto, seu legado também irá impulsionar sua carreira profética. Nostradamus era um excluído, o que talvez dê parte da força às suas previsões. Tem comida aí? Não. Era a sua diversidade como judeu, como excluído, que o fez perceber que precisava se autopromover e conseguiu isso muito além do que imaginara. Mas antes de Michel de Nostradamus chegar ao topo, ele sofrerá torturas que testam seus limites. No século XVI, os cientistas e astrólogos europeus como Michel de Nostradamus voltam a usar os antigos volumes sobre filosofia e medicina. A igreja receia que isso possa gerar heresia. Havia muitos textos antigos que pareciam dar uma certa justificativa para o estudo da astrologia e da magia.
Havia os textos hebraicos sobre a suposta cabala, os textos hebreus místicos e mágicos que explicavam as forças do universo através da linguagem e expunham os poderes mágicos da linguagem do texto bíblico. Não era contra a lei, eles não eram proibidos, mas os estudiosos precisavam ter cuidado sobre a forma como eram usados. Se considerassem que esses textos tivessem alguma ligação com qualquer tipo de atividade política ou religiosidade não ortodoxa, as consequências poderiam ser sérias. Estude as ideias erradas e correrá o risco de ser taxado de herege. Você não quer comida. O que você quer? Você parece ter algum conhecimento. Por que está aqui? Eu sou acusado de ler o Corpus Hermeticum, que traz o conhecimento transmitido pelos faraós e seus deuses. Você tem intuição, eu sei. Nunca a revele. Esconda sua arte. Livre-se dos livros, ou a Inquisição vai se livrar de você. Eu não infringi a lei. A igreja nos controla através das leis da heresia. Como? A heresia define o que pode estar ou não na mente dos homens. Heresia. Heresia é qualquer coisa legada pelo inquisidor. Se a acusação for grave o bastante, o herege pagará com a vida. Ele sofrerá a punição menor. Jesus, perdoe-nos. Jesus, perdoe os nossos pecados. Salve-nos do fogo eterno. Perdoe os nossos pecados. Salve-nos do fogo eterno. Além das acusações de heresia, Michel de Notre Dame tem outro problema. Ele está apaixonado por Henriette Rondelet, cujo pai desaprova inteiramente o relacionamento. E é o tribunal do juiz Rondelet que está supervisionando o interrogatório do inquisidor. Os inquisidores eram membros de duas ordens religiosas, dominicana ou franciscana. Aceite o destino, reverencie o sacerdote e o Senhor. Não olhe nos olhos, meu amigo judeu. Vivemos numa época perigosa. É melhor você não chamar a atenção deles. Não há uma instituição altamente organizada que sai por aí à caça das pessoas. São inquisidores individuais encarregados de determinadas tarefas e assumem estas investigações atendendo a um pedido do Papa ou do bispo local. Não se deixe enganar por ninguém, pois esse dia pode não chegar antes da apostasia e a aparição do homem pecador, filho da perdição. Conhece este verso? Eu deixo a interpretação da Bíblia para os sacerdotes. Eles são esclarecidos. Mas sabe ler? Sei. Os farmacêuticos não estudam os textos antigos em busca de curas? Isso eu deixo para os médicos e astrólogos. Sei, como os sacerdotes e a Bíblia. Sim, senhor. E você nunca leu a Cabala hebraica? Não, senhor. Não usa truques cabalísticos e outras heresias? Não. Não prevê através dos números? Eu não faço previsões. Você lê hebraico? Um pouco. Acredita na chegada do fim do mundo? Eu acredito que virá, conforme os ensinamentos da igreja. Dá respostas muito inteligentes. Não tenho essa pretensão. Não foi elogio, Michel de Nostradamus. Agora diga a verdade pela imortalidade de sua alma no paraíso. Você é pecador ou não? Somos todos pecadores. E Jesus Cristo, nosso Senhor, deu sua vida para nos salvar. Se insistir, eu vou matá-lo. Sim, pai. Henriette, sabe que controlo esta corte. Não vai se casar com esse homem.
Já ouvimos o bastante, Sr. Nostradamus. Cuidaremos de você depois. Ainda sob custódia, Michel recebe uma visita. Seu avô, Jean, com quem aprendeu a curar e a praticar a astrologia. Michel o chama de Pepe. Não acredito. Tudo bem. Eu vou morrer. Não vai, não. Eu achei que viria ao tribunal. Não creio que minha presença ajudasse. Querem me matar? Não. Rondelet conseguiu o que queria. Como assim? Mostrar-lhe o que acontece quando se enfrenta alguém mais poderoso. Mas o que eu fiz a Rondelet? Michel, é a garota. Henriette? Sim. O pai dela é rico. Não quer que a filha fuja com um farmacêutico sem perspectivas. Ela me ama. E você ama, mas o pai quer que a deixe em paz. Ou então... Prisioneiro, você se arrepende? Eu me arrependo. Acredita no Deus único e verdadeiro? Eu acredito. Toda Avignon acredita que Pepe tenha poderes especiais. Todo vilarejo tem um homem ou uma mulher astuta a quem as pessoas recorrem atrás de uma poção do amor ou para saber quem roubou sua vaca. Elas também o procuram para saber se sua ovelha vai parir. Amém. Pepe sempre soube que ele e Michel compartilham um dom. Agora ele precisa ensinar o neto a se concentrar nessas habilidades. Você tem o poder de ver, que herdou de mim. Basta fechar seus olhos. Eu não consigo parar essas visões. Eu me vi nas chamas. É medo, não profecia. O medo é uma reação natural neste lugar. Liberte-o. Vamos usar a arte para descobrir o seu futuro. Aqui? Não vão nos incomodar. Estão mais interessados em se matar. Eu, John Nostradamus, me junto à água. Vou canalizar as forças à minha volta com a ajuda de Deus. Vai se casar com a moça. Não, se isso me custar a vida. Partirá em breve. E o meu trabalho? Vejo você como médico. Não tenho dinheiro para estudar. Tenho algum dinheiro. O pai de Henriette tem ainda mais. Ele tentou fazer o tribunal me matar. Peça-lhe dinheiro. Diga que vai parar de ver sua filha e a leve embora. Isso é adivinhação ou conselho? Sou seu avô. Você vai viver muito, Michel. Seus poderes vão destacá-lo entre os homens. Vai conhecer reis, rainhas e príncipes. Verá o que os outros não veem. Palácio do Louvre, Paris. Apesar da repressão da Igreja, muitos europeus do século XVI praticam a astrologia. Até os monarcas buscam orientação nas estrelas. À frente de todos, a rainha francesa Catarina de Médici.
Catarina de Médici cresceu numa família influenciada pela tradição mágica. A família Médici estava profundamente envolvida com a magia, especificamente com a tradução de textos importantes da antiguidade do grego para o latim, tais como o Corpus Hermeticum, e a sua divulgação por toda a Europa. Seu histórico familiar a teria levado a se interessar por magia e a apoiar na corte alguém que praticava a magia. Catarina está convencida de que seus sonhos preveem o futuro da França e de seu marido, o rei Henrique II. O que houve? O que aconteceu? Eu sonhei que você foi morto. Ora, mas tenha calma, eu estou aqui, bem vivo. Tudo bem. A rainha teve um sonho. O sonho devia ser interpretado. Mesmo o sonho de uma rainha não passa de um sonho. Fique tranquila, minha rainha. Tenha calma. Você está nos braços da França. Catarina observa com interesse as estrelas, ajudada pelo astrólogo da corte. O astrólogo da corte fazia várias coisas. Ele ajudava, por exemplo, no tratamento médico do rei ou da rainha e do resto dos membros da família real. Majestade, a luz destruirá minha visão noturna. Ele estabelecia as ocasiões de eventos importantes, como coroações. Era uma espécie de treinador físico e especialista em protocolo. Estou apavorada. Meu rei, minha vida, meus filhos, tudo será destruído. Tudo virá pó no final. Isso não ajuda. A astrologia era extremamente importante na vida da corte. Se você previa bem, tinha um emprego. Se as previsões se concretizavam, você tinha um emprego se as previsões fossem boas. Se as previsões fossem ruins, era bem provável que acabasse demitido do cargo. Majestade, se o que vier a seguir for algo alegre, aproveite. Mas se for terrível, quem ousará lhe dizer? Quer dizer que eu não devo confiar em você? Claro que deve. Eu lhe disse a verdade. Em Provença, Michel de Notre Dame foi libertado e pôde se encontrar com Henriette. É a primeira vez que se encontram desde o início do julgamento. Que livro era aquele mencionado no tribunal? A Cabala. O que há nele? Sabedoria. Podemos prever como no tarô. São códigos? Você mentiu. Eu achei que iria pra fogueira. Não achou que... Nunca. Você tem poder. Pessoas com poder não vão pra fogueira. Que poder? Eu não tenho poder. Tem sim. Pode ver o futuro. Não posso. Pode. Esse conhecimento pode matar um homem, Henriette. O que você vê aqui? Árvores, um vale e uma bela mulher. Lá. No firmamento. A lua está no meio do céu. Então surge Sagitário. É mesmo?
Michel e Henriette fogem e se estabelecem a mais de 300 quilômetros dali, na pequena cidade de Agen. Henriette tem um filho e Michel sustenta a família trabalhando como farmacêutico, outra habilidade que aprendeu com seu avô. Um farmacêutico prescreve ervas e minerais ou outras substâncias naturais com o propósito de curar as pessoas de certas doenças, inclusive doenças mentais, durante o século XVI. Médico e farmacêutico são duas ocupações diferentes. O farmacêutico exercia um ofício. Trabalhava com as mãos, é uma ocupação inferior à de médico, que exigia um treinamento superior, um curso numa universidade e que trazia respeito por causa da profissão de nível mais elevado. A vida de Michel é calma e agradável, exceto quando ele tem as visões. Cenas distorcidas que ele não consegue controlar ou compreender. Tudo o que pode fazer é mergulhar no trabalho e nos estudos. Ele está aprendendo medicina, uma atividade que combina ciência e astrologia. Tem relação com ele? Para os médicos do século XVI, o corpo humano era composto de 4 humores. Esses humores eram sangue, bile negra, bile amarela e fleuma. O equilíbrio entre esses humores determinava os graus de doença e saúde, determinava o tipo da personalidade. Mas a ação dessas substâncias no corpo estava relacionada ao alinhamento dos planetas, das estrelas e da Lua. Eu fiz o seu mapa natal e não há nada que indique infertilidade. Uma das perguntas que um médico com certeza faria é quando começou a notar os sintomas. Então pegava essas datas e as usava para calcular e talvez descobrir que doença era. Aliás, o calendário de bolso que levamos hoje em dia tem origem, de certo modo, nos almanaques de bolso que um médico levava e consultava para obter dados astrológicos no seu trabalho médico. Esse é o meu professor, Dr. Della Scala. Michel era aprendiz de um médico local. Você podia procurar um astrólogo e dizer: minha esposa acabou de ter um filho. Quero que me diga tudo sobre essa criança. E o astrólogo então computaria, nos mínimos detalhes, as posições do planeta durante o nascimento, durante a concepção, retrocedendo 9 meses. E para cada ano referente ao aniversário dele, usando esses dados para dizer tudo sobre a criança. Suas preferências, se seria fã dos Red Sox, diria tudo sobre o que o filho gosta ou não gosta, hábitos, pontos fortes e fracos e como eles se manifestariam nos próximos 50 ou 100 anos. Muito obrigada. E quando tiver a criança, senhora, traga para eu fazer o horóscopo. Isto veio de Avignon. Meu avô está muito doente. A peste negra atingiu Avignon. E o surto mudará para sempre a vida de Michel. Em 1525, a peste negra está devastando Avignon, no sul da França. E o avô de Michel de Notre Dame está muito doente. O rapaz se sente obrigado a ir a Avignon, ajudar seu avô, e quer que sua família vá com ele. Nossa, você não pretende levar o bebê para lá? Por que não? Eu tracei a viagem usando o horóscopo. É segura. Disse que só usava horóscopos no seu trabalho como médico. E que usá-los para outra coisa não é científico. Vai viver até a velhice. Nosso filho vai trazer seus netos para vê-lo. É o meu avô. A criança nunca viu esse homem sábio. Imagine se você tivesse a chance de conhecer Galeno ou Aristóteles. Ele deve vê-lo.
Mas chegar a Avignon será estafante e perigoso. A família precisa caminhar mais de 300 quilômetros por estradas ruins e desertas. Só a jornada já poderia matá-los. Sempre havia um surto de peste, e isso vinha ocorrendo uma vez a cada 20 ou 25 anos, desde que surgiram em meados do século XIV, e as classes pobres eram as mais vulneráveis. Cubra a boca e o nariz com isto. Vai protegê-la da peste. A cidade está fechada. Eu conheço o caminho que usava quando era criança. Viajar de um lugar a outro no século XVI, especialmente por longas distâncias, envolvia perigos e riscos que sequer imaginamos hoje em dia. As estradas principais, as principais rotas de tráfego, estavam cheias de todo tipo de desocupados, vagabundos, prontos para roubar seus bens porque muita gente viajava levando tudo o que possuía. Você ficava muito mais vulnerável a roubos e assaltos, não apenas a uma sova e à perda da carteira. Tudo o que você possuía, todos os seus bens físicos, lhe eram tirados. Como qualquer cidade assolada pela peste, Avignon está praticamente vazia, exceto pelos moribundos e mortos. Michel e Henriette correm um risco enorme ao vir com o bebê. A peste era uma doença recorrente e muito conhecida na Europa do século XVI. Ela sempre irrompia uma vez a cada geração. Ninguém sabia o que a causava ou como evitá-la. Uma pessoa comum qualquer que tenha visitado consultórios médicos a vida toda, talvez saiba mais sobre o funcionamento do corpo humano, saiba mais sobre doenças, causas e remédios que a maioria dos médicos do século XVI. A solução principal era o isolamento, quarentena. Se você estava saudável, devia ficar longe de qualquer casa, qualquer comunidade onde havia a peste. Pepe? O que faz aqui? Ele é meu avô. Ele está morto. Há quanto tempo ele está aqui? Há dias. Eu vou enterrá-lo. Não, não vai. Esta casa tem a peste. Está lacrada sob pena de morte. Está numa casa lacrada. Não ouse me dizer o que fazer. Eu sou um médico. Michel veio com a melhor das intenções. E elas irão arrastá-lo a uma situação terrível. Em Paris, a rainha francesa Catarina de Médici pressiona seu marido, o rei Henrique, para que aceite a astrologia. Agora temos uma dança astrológica. Áries, Leão, Sagitário são signos impetuosos. Virgem, Touro, Capricórnio são da Terra e assim por diante. As casas giram no céu noturno de acordo com os planetas. Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter. Você entendeu? Para mim, parece nossa corte fantasiada. Só quero agradá-la, minha rainha. Não. Eu quero agradá-lo. Eu quero que entenda essas forças que são... Muito importantes para você, eu sei. Garanto que serei um bom aluno. Agora, o Sol e a Lua são o rei e a rainha. Poderiam me ajudar, majestades? O rei, que representa o Sol, fica oposto à rainha, que é a Lua. Ele ilumina sua face. Ou não, isso depende dele. E a rainha, sendo a Lua, está submissa ao rei, como podemos ver. Meu senhor? Ora essa. O que foi, meu amigo? Fomos invadidos, senhor. O exército espanhol está na França. A aula não acabou. Não há tempo para brincadeiras.
Não é brincadeira. Continue, não somos soldados. Mas não há sol. Eu serei o sol. Você é a lua. Continue! Enquanto Paris brinca com a dança das estrelas, mais ao norte, Avignon é devastada pela peste. É uma sentença de morte para milhares. E as vítimas agora incluem aqueles que são mais caros a Michel de Notre Dame, seu avô e seu filho ainda bebê.